Olha, gente, até pela má qualidade do transporte público na maior parte das cidades brasileiras, a gente sabe que ter um carro próprio fica o sonho de muita gente para poder sair da indecência que é ter que depender de ônibus e metrô no Brasil. Só que, segundo a Serasa, os automóveis são responsáveis pela segunda maior despesa no orçamento da família. Fica só atrás, Dani, da alimentação. Se não fosse o gasto com a alimentação, o carro seria o maior peso no custo das contas da gente. Eu já pensei várias vezes em desistir do meu carro, principalmente quando eu vou pagar parcela todo mês. Ou IPVA, aí eu falo, gente, vou deixar isso para lá. Mas aí não tem jeito, né? Tem que vir trabalhar. E aí, com a segurança no Brasil, tem que ter o carro, tem que ter o IPVA. Tem que ter o seguro, que também não é barato. Acho que todo esse contexto é o que está contando aí para esse peso. Já entre a população da classe média, os gastos com veículos podem ser ainda maiores, superando até mesmo o valor do aluguel. Você se encaixa em algum desses casos? Então, acompanhe a reportagem que a gente preparou para você e saia do aperto. A Renata é dona de casa e cuida de 3 filhos, um de 10, outro de 3 anos e uma bebê de 10 meses. Ela diz que não pode ficar sem carro. Se acontecer alguma coisa, às vezes eu tenho que sair, buscar na escola, levar ao médico, aí eu fico com o carro. A família dela tinha 2 veículos. Precisou vender um para pagar dívidas e mobiliar o novo apartamento. O dinheiro ajudou, mas o esforço sobrou para o marido. Ele é que vai ao trabalho de ônibus e trem. Reclama. Lotação, ele não gosta muito de aglomeração. Renato e o marido se desfizeram do carro mais velho, que dava muita manutenção. 9 em cada 10 brasileiros já tiveram custos inesperados com o carro, de acordo com uma pesquisa do Serasa. Ainda, segundo o mesmo levantamento, gastos com automóvel já representam a segunda maior despesa no orçamento familiar do brasileiro. Só ficam atrás apenas da alimentação e figuram à frente da despesa com as contas básicas, como água, luz e gás. 31% dos entrevistados admitiram gastar mais com o veículo do que o planejado. Entre as funções mais usuais do automóvel, para os brasileiros, estão as compras e tarefas diárias, passeios em fins de semana e locomoção para trabalho ou local de estudo. Com o preço das passagens nas alturas, o uso do carro para viagens de turismo aumentou 7% em relação à última pesquisa. O problema é que 11% dos proprietários viraram o ano sem se planejar para pagar o IPVA 2024. O carro é uma paixão nacional, mas pode quebrar o orçamento de uma família. Para Raul Sena, educador financeiro, é preciso se planejar para não comprometer as finanças da casa. O carro acaba custando mais para a classe média até do que o aluguel, do que a parcela da casa. Normalmente a classe média compra carros acima da média ali, se endivida além da conta, né? Então muitas vezes o médico ali dirigindo um carro de luxo, uma BMW, alguma coisa nesse sentido, acreditando que tem dinheiro para aquilo. E aí quando começa a ver os defeitos, a pessoa percebe que ela não tinha dinheiro para manter esse carro. Segundo ele, quando compra um carro novo, o brasileiro só pensa no valor da parcela e esquece dos outros gastos, como manutenção, gasolina, combustível e IPVA. Se você aumenta o preço de um veículo em 20%, por exemplo, você está subindo o preço de manutenção não nos mesmos 20%. Você pode estar subindo em 40%, por exemplo, dependendo da marca. Renata lembra que quando a família não tinha carro e o primeiro filho já havia nascido, ela sofria muito para se locomover, ir ao mercado ou ao hospital com o bebê. Por a gente ter as crianças e mercado, a gente realmente precisava. Quando a gente não tinha carro era uma luta, era muita humilhação. Às vezes tinha que pedir emprestado e não é todo mundo que tem, porque carro, querendo ou não, faz parte da família, né? E aí não é todo mundo que gosta de emprestar. Ela não tem dúvida de que o carro facilita tudo e que é uma comodidade, mas também gasta bastante. E hoje não é mais tipo luxo, né? Hoje é necessidade. O automóvel precisa caber no bolso do consumidor. Caso contrário, pode complicar a vida financeira de uma família.
O mais importante é o percentual. O seu custo fixo, aquelas coisas que você não pode alterar do dia para a noite, não deve ultrapassar 40%. Então, por exemplo, se eu tenho um aluguel, eu posso sair de casa no momento que eu quiser sem pagar multa, sem nada? Não, né? Eu vou ter que pagar aquele custo. Então, aquele custo eu não posso ir subindo ele. Por exemplo, o custo que eu tenho com o aluguel, ou com a parcela de um carro, ou com a luz, água, esse custo, alimentação, ele não deve ultrapassar 40% daquilo que eu ganho, no máximo 40%. Se eu conseguir manter dentro desses 40%, a chance de eu me endividar é menor. Porque se você cresce o custo fixo de acordo com o dinheiro que você está ganhando no mês específico, ou naquele momento, e ele ultrapassa esse valor, qualquer urgência que você tiver não relacionada àquilo, essas tarifas vão começar a atrasar. Bom, nós separamos aqui algumas dicas para manter uma relação financeiramente saudável com o carro. Né? Eu digo isso porque eu sei que é o sonho de todo brasileiro seria não exatamente precisar ter um carro na garagem e contar com transporte público, né, gente? Esse seria o ideal. Né? A gente poder gastar aquele dinheiro que a gente gasta com o carro, por exemplo, para investir na nossa formação, para poder fazer uma viagem com a família, mas já que precisamos ter carro, vamos ver como é que a gente lida com isso de uma forma que aperta menos o bolso. A primeira é, não troca de carro toda vez que você tiver um aumento no seu salário, porque o carro nunca vai ser um investimento, né? Acaba sendo um gasto que você está trazendo para dentro de casa. Invista esse dinheiro. Dê preferência para veículos seminovos. A gente sabe que o carro 0 km, não sei em situações muito excepcionais, né? O carro zero vai ficar muito mais caro que o carro seminovo, porque o carro zero está caro, a partir do momento que ele sai da garagem, já perde 10, 15% do valor, né? Posso contar aí, eu mesmo nunca comprei um carro zero, vocês acreditam? Sempre comprei carro usado. Nunca passa no cartão de crédito alguma coisa que você precisa ou possa pagar à vista, porque aí vai virando aquela bola de neve, então o gasto com o carro, a manutenção, talvez a peça que tem que repor, melhor colocar aquilo dentro do seu orçamento. Se passar no cartão de crédito, depois você não sabe o que vem mês que vem. Então, vamos fazer isso, já que precisamos ter carro nas cidades brasileiras para a gente ter, né, a chance de chegar ao nosso trabalho, serviço, compromisso de forma confortável, passear com a nossa família, que a gente faça isso sem ficar no aperto. Essas são as dicas de hoje.